Boa tarde a todos, a todas. É com grande prazer que damos início à sessão final do prêmio Boas Práticas da Mineração do Brasil. Eu sou a Aline Nunes, gerente de assuntos minerários aqui do IBRAM e faço parte da comissão organizadora do prêmio. E nessa edição do prêmio foram submetidos mais de 90 trabalhos, né? E eu vou passar aqui algumas informações gerais sobre o nosso prêmio. Nós temos várias categorias, né, esse ano. Algumas é a primeira, como eficiência energética. A gente tem saúde e segurança ocupacional, segurança de processos, eficiência energética. E nós temos o seguinte processo, ele foi realizado como organização, né, estruturação desse prêmio. A gente teve a instalação de duas comissões, né, a comissão avaliadora, aqui presente, e a comissão organizadora. Nós tivemos um regulamento preparado, né, para cada uma das áreas técnicas. Ele foi publicado no site do prêmio, no site do IBRAM. Então, a gente teve um site específico para o prêmio. O período de submissão se iniciou em 15 de maio e foi até 15 de julho. A gente teve o primeiro processo, a primeira etapa, né, correspondente à avaliação às cegas, né, sem conhecimento dos autores, em plataforma específica. Cada trabalho foi avaliado e recebeu uma pontuação de até 90 pontos. Agora a gente tem a sessão final aqui, em que os trabalhos serão avaliados também pela comissão organizadora e pelo público. O público pode votar pelo QR Code que vai aparecer logo em seguida aqui na tela. E aí, após essa avaliação da primeira etapa, a gente teve a classificação dos trabalhos e hoje os trabalhos finalistas que ficaram na primeira, segunda e terceira colocação vão fazer a apresentação oral desse trabalho, tá? Então, daremos agora início a essa segunda etapa, né, que é a sessão final. E hoje, às 18 horas, a gente vai ter, então, a divulgação do resultado final dessa classificação, primeiro, segundo e terceiro lugar geral do prêmio. E aí contamos com todos vocês aqui para prestigiar, né, a entrega dessa premiação. Tá? Eu passo agora algumas orientações aos apresentadores, aos finalistas. Tá? Cada um terá 15 minutos para fazer a apresentação. Tem um cronômetro aqui à frente, vocês vão estar, né, acompanhando o tempo. Ao final de cada apresentação, temos um tempo de 5 perguntas, que o tempo vai ser destinado para a comissão avaliadora. Se houver algum tempo restante e vier alguma pergunta da plateia também, a gente faz, tá bom? Nesse painel apresentaremos agora os cases finalistas da categoria Eficiência Energética, tema Energia Elétrica. Para isso, eu convido ao palco a Isabelle, a Denise. Não sei se o Lucas ou o Matheus já chegaram, eles vão, assim que eles chegarem, eles vão subir. E aí a gente dá início à primeira apresentação. Lembrando que esse é um formato de palco, né, de palestras com várias atividades simultâneas, então pedimos a todos que não tenham aplausos, né, para a gente não atrapalhar a dinâmica dos palcos aqui ao lado. Então, para iniciar, né, que a gente já está aqui no tempo, eu vou convidar a Isabelle é da Vale. Ela vai apresentar o trabalho de otimização de correias transportadoras, estudo de caso de redução da velocidade de motores operando a vazio. Isabelle é uma das autoras, os demais autores são Amara da Silva Lopes, Eduardo Felipe Pereira Maciel. Isabelle, fica à vontade, pode ficar em pé, tá? Para apresentar o trabalho. Você está vendo o retorno e o cronômetro, tá? Eu passo a palavra para você. Pode ficar à vontade. Você me ouve? O passador, Aline, você sabe? Foi o outro slide também. Só um minutinho, eu vou pedir a organização. Pede para trocar a apresentação, por favor. Trocar a apresentação.
Vou passar para a Isabelle. Não está passando. Não consigo passar. Uhum. Você aperta isso aqui? Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Isabelle Santos, eu sou da área de eficiência energética e riscos da Vale. E aí vou apresentar esse trabalho, né, otimização de correias transportadoras, um estudo de caso de redução da velocidade de motores operando a vazio, que é uma contribuição técnica de diversas áreas, né, da nossa companhia, e inclusive dos coautores desse trabalho, a Mara Lopes e o Eduardo Maciel, engenheiros da área do Complexo Mariana da Vale. Para trazer um pouco do contexto, né, a respeito desse trabalho, assim, a gente está focado nesse tipo de ativo, né, nas correias transportadoras, e que tem uma grande importância, inclusive na literatura, né, relacionado à movimentação de transporte de materiais, né, a longas distâncias, e inclusive reduzir a utilização, a necessidade de utilização de equipamentos móveis, a exemplo de caminhões também, que consumiriam combustíveis, geralmente de origem fóssil. Então, tem uma importância interessante, né, um ativo muito importante na nossa indústria. Por outro lado, ele também apresenta alguns desafios relacionados à manutenção, ao controle e automação e também ao alto consumo com eletricidade, né, com outro insumo, a eletricidade nesse caso, e alguns casos de ineficiências operacionais também. E aí, por isso que a gente apresenta alguns dos vínculos desse trabalho, né? A ISO 50001, que está relacionada aos sistemas de gestão de energia, a geração própria e renovável da Vale, né, que a gente conseguiu atingir no final do ano passado, os 100% de energia renovável nas operações do Brasil. Então, apesar de a gente não emitir carbono com o consumo de eletricidade, a gente tem toda uma questão cultural com o uso desse insumo. E também a nossa própria meta pública, né, que é o de melhorar 5% do consumo específico, que é o gigajoule por tonelada de minério de ferro produzida da companhia, em relação a 2017 até 2030. Então, também é um desafio relacionado a essa meta aqui de reduzir o consumo, apesar de termos essa fonte renovável. E aí, em se tratando do nosso problema, né, do trabalho, as correias elas operam geralmente 100% da velocidade por todo o tempo, né, 24/7. Então, a gente vem com essa proposta do trabalho, utilizar a redução da velocidade dos motores, de acordo com essa relação de torque, potência, velocidade, né, utilizando dessa base. E, é claro, utilizando os inversores de frequência para fazer essa alteração da velocidade, por meio dessa alteração da lógica de automação. E aí investigar esses potenciais, com essa possível redução de velocidade em períodos ociosos das correias, e o nosso caso aí de estudo, né, nos períodos sem carga. Para esse caso que a gente vem trazer aqui, né, para vocês nesse trabalho, a gente está abordando o circuito do TCLD, né, o transportador de correia de longa distância, o sistema do TCLD do Complexo Mariana da Vale, que liga duas unidades, Fábrica Nova e Timbopeba. A gente considera como um ativo crítico, uma vez que Timbopeba não tem mais extração de minério, né, então toda a massa que é beneficiada na usina de Timbopeba vem de Fábrica Nova através desse TCLD, então a gente entende que é uma intervenção crítica. E aí, para fazer o estudo, né, de viabilidade ou não dessa possível aplicação de redução de velocidade, a gente capturou os dados de corrente e a taxa de alimentação das balanças por esse circuito, né, a tonelada por hora, de 1º de janeiro de 2022 até o final do ano de 2023, ou seja, 2 anos de coleta de dados, minuto a minuto, através do sistema PINS, para que a gente pudesse fazer essas relações de quando a correia está operando ou não e se há taxa ou não nas balanças do circuito. E aí, como eu já havia falado, a estratégia de intervenção é reduzir a velocidade, e aí eu trago um número para vocês, que seria a proposta inicial de 30%, porque junto aos fabricantes dos motores desse circuito foi validado que não seria necessário ventilação forçada para esse tipo de mudança, né? Então, a gente entende como ok para poder fazer a intervenção. E aí reduzir para 30% do valor nominal da velocidade dos motores durante os períodos que a gente entende como ociosos, sem considerar o desligamento, né? Uma vez que os circuitos, para esse caso do TCLD, são motores de baixa tensão, mas temos outros transportadores de correia na empresa com média tensão, então tem todo um problema relacionado à partida e parada desses ativos. E aí, falando
Falando do circuito do TCLD, a gente considerou para esse estudo 4 correias. E por que as 4? Elas não são a totalidade das correias desse circuito, porém temos correias específicas que elas são acionadas por partida direta. Então a gente não teria, né, aquela questão de ter o inversor de frequência para poder fazer a redução de velocidade dos motores. Eu trago aqui alguns dados de placa dos motores que a gente vem considerando. São motores, como eu havia falado, de baixa tensão, de 690 volts, 800 cavalos, então uma potência considerável. E aí a gente compilou esses dados que eu havia falado, né, que a gente conseguiu capturar, de forma que a gente fizesse o cruzamento. Se não houvesse taxa na balança naquele momento específico e a correia estivesse operando, ou seja, concorrente, a gente considera isso como operação a vazio. E nos 2 outros casos, né, onde a correia está operando e tem taxa, ou a correia está parada e, obviamente, não tem taxa passando pelo circuito, a gente considera como operação normal, então a gente expurgaria do nosso estudo. E aí eu pus aqui o custo também de energia, que foi considerado, né, que é o custo praticado atualmente na unidade. Enfim. E aí, dito, né, a nossa metodologia de análise aqui, os resultados, a operação a vazio, quando a gente fez a compilação dos dados, a gente verificou que, em média, 17% do ano de 2022 e 22% do ano de 2023, as correias estão dentro daquela condição a vazio. E olhe que a gente não determinou nenhuma mínima taxa, a gente só considerou aqueles períodos que estava com taxa realmente zero, né? A gente poderia ter considerado algum range um pouquinho maior até. E aí a gente entende como um número muito expressivo, né, de operação a vazio desse circuito, que é crítico, como eu havia falado. Então, a gente não tem a possibilidade de ficar partindo e parando, mas também é necessário a gente, né, intervir e, nesse caso, a solução que a gente encontrou foi essa de reduzir a velocidade. E aí, transformando isso em números, né, de potenciais de economia, a gente traz aqui que 3,25 gigawatt-hora por ano seria o potencial de economia se a gente fizesse uma intervenção onde todo o período que a gente visse parado nesses últimos anos, né, em média, a gente conseguisse reduzir para 30% de velocidade do motor. Então, a gente fez simulação com todos esses dados de placa, e aí isso corresponde a 16% da energia elétrica consumida por esse circuito. Então, também um número expressivo que a gente considera. Se for transformar isso em custo, só o custo com insumo eletricidade, né, sem considerar os ganhos indiretos possíveis, como redução de desgaste de raspadores, a própria redução da borracha de correias, enfim. Então, só considerando o potencial de redução com eletricidade, com consumo de eletricidade, seria na faixa dos 826 mil. E aí, quando a gente converte isso para uma forma mais palpável socialmente, né, seria o suficiente para abastecer a cidade de Piranga, que fica nas imediações de Mariana, por um mês inteiro. Nós colocamos até aqui o payback, né, o investimento que foi feito, que está sendo feito para o desenvolvimento dessa lógica, seria um payback aproximado de 3 meses, então também consideramos como um número interessante, visto o investimento realizado, né? E aí, também é importante mencionar, assim, quando eu falo sobre essa questão de tá sem taxa, correr operando, isso é considerado como uma operação ociosa. Mas, na verdade, a gente não pode ser muito cru nisso, né? Porque, assim, ela pode parar por 1 minuto, pode estar operando sem taxa por 1 minuto, e no minuto seguinte ela já começar a ter taxa. Então, poderia ser mascarado. E aí, por causa disso, a gente fez uma análise de paradas sequenciais, de períodos sequenciais de operação ociosa, para que a gente pudesse transformar isso e ver se essas paradas elas são muito curtas, esses períodos ociosos são muito curtos ou se eles são mais longos. E aí, essa tabela 1 apresenta um pouco disso, né? A gente compilou todas as paradas até 5 minutos, converteu isso em dias ociosos durante o ano. Então, dá para perceber, assim, de uma das correias, né, TC1, do circuito que a gente está considerando, somadas todas as paradas sequenciais de 5 em 5 minutos, elas dariam 4 dias ociosos. Mas se a gente fosse considerar as paradas que são mais de 5 horas, ou seja, os períodos que ela fica ociosa por mais de 5 horas, elas dariam 7 dias completos. Então, a gente tem períodos que a gente poderia, né, absorver dentro da nossa lógica, tanto com períodos muito curtos, como a partir de 15 minutos, por exemplo, se a gente fosse considerar. E aí também, é claro, não dá para considerar apenas os períodos de operação ociosa e isso ser o trigger para a nossa lógica de automação. Então, tem que ser visto o nível de silo, né, o nível da moega de alimentação, se ela está baixa ou não. Então, a lógica de automação ela precisa ter vários gatilhos para que a gente possa considerar isso, não somente a taxa instantânea da balança, né? Isso está sendo considerado no trabalho também.
E aí, do lado direito do slide, a gente pode ver os potenciais de redução convertidos em redução de energia e redução de custo. E aí está circulado, inclusive, porque, como eu havia falado no slide anterior, a gente tem a possibilidade de até 826 mil reais por ano de saving, né, de potencial de economia. Mas se a gente for considerar só os períodos que ela fica mais de 15 minutos ocioso, ou seja, ela ainda tem possibilidade de ficar parando de 1 em 1 minuto, 2 em 2, a gente ainda tem um número considerável, que seria 581 mil reais de saving por ano. E aí, assim, só para finalizar, né, o nosso trabalho, trazer aqui, para além da economia de energia, já havia mencionado brevemente, tem essa questão do desgaste reduzido dos componentes, né, envolvidos na parte mecânica e elétrica do nosso circuito, e tem todas as questões ambientais, de confiabilidade e manutenção também envolvidas dentro do trabalho. A respeito de onde a gente está, né? Aqui a gente apresenta um estudo de caso, mas não ficou parado nisso. A gente fez a escrita da especificação técnica, já um profissional mobilizado, né, para desenvolver essa lógica de automação. E aí a gente já passou por todas essas etapas de coleta de dados, desenvolvimento, a documentação técnica, o MOC, né, que é o gerenciamento da mudança, também já cadastrado. E aí a gente já fez análise de riscos, está na fase de fazer análise de impacto. E estamos agora entrando de setembro até novembro na parte de preparação para testes, fazer o teste em plataforma também, né, no ambiente simulado, antes de fazer o download da lógica nos CLPs, e aí depois passar para a startup e operação assistida dentro do nosso sistema. E aí, para ir entregar mesmo para a operação, passar por um período de treinamento e de captura de resultados, que a gente tem previsto, né, depois da entrega, fazer 6 meses de acompanhamento. E aí, por fim, gostaria de agradecer, né, e agradecer em especial ao engenheiro Roberto Santos, que já atuou no nosso complexo e que a gente atribui a idealização dessa iniciativa, e aí todos os envolvidos dentro da empresa, inclusive a empresa TSA, que é o nosso desenvolvedor, né, da lógica. As nossas referências e muito obrigada. Obrigada, Isabelle, muito obrigada. Deram 12 minutos? Eu vou fazer o seguinte, a gente teria os 5 minutos logo após cada apresentação para perguntas dos avaliadores. Eu vou passar a palavra já para o segundo trabalho, e aí a comissão avaliadora tem atrás do formulário uma folha em branco, tá? Aí vocês podem identificar para qual trabalho e aí em seguida, ao final das 3 apresentações, a gente faz os 15 minutos de arguição, ok? Aí vocês podem entregar para alguma das meninas da equipe, que elas trazem ao final as perguntas, tá? Então, eu vou passar aqui agora para a Denise. A Denise é autora do trabalho Sistemas de Gerenciamento de Energia e Tecnologia IoT na mineração, da Vale também. E junto com a Denise, também foram autores do trabalho o Valdemir Costa, o Guilherme Lagoa, a Isabelle Santos e o Leonardo Queiroz. Muito obrigada, Denise. Passo para você. É esse mesmo, né? Isso. Boa tarde a todos. Então, é uma grata surpresa trazer que esse trabalho foi um dos premiados aqui, um dos escolhidos para ser apresentados, porque geralmente gerenciamento de energia é igual saneamento básico, fica escondido debaixo da terra, a gente só lembra dele na hora que a gente precisa. E a tecnologia está avançando muito, está evoluindo muito rápido, e a gente precisa avançar com tecnologia de gestão de energia e gerenciamento de energia dentro da mineração também. Então, esse trabalho ele foi implantado, né, pela Vale, que é uma mineradora presente aí em 20 países, né, uma joia nacional. E a Vale tem como propósito melhorar a vida e transformar o futuro juntos. Então, a gente gera prosperidade para a sociedade, a gente existe para gerar prosperidade para a sociedade e se preocupa muito em cuidar do planeta também. Então, a Vale investe em tecnologia, em inovação, em capacitação, e a gente tem que ter dados confiáveis, cada vez mais confiáveis, para trabalhar com processos de eficiência energética e descarbonização. Então, quais que foram os motivadores desse trabalho, né? A gente tem uma gama enorme de medidores, de hardwares, de tecnologias diferentes, fabricantes diferentes, modelos, sistemas, plataformas diferentes.
E aí fazer a gestão de toda essa informação acaba se tornando um processo muito desafiador, porque você tem multiplataformas, né? Então, a gente tem também ambientes que a gente precisa preocupar com cibersegurança, e essa gestão que já é desafiadora, o usuário tem que acessar múltiplos sistemas, múltiplas ferramentas, servidores diferentes. Então, vai ficando cada vez mais desafiador para que os usuários consigam coletar essa grande quantidade de dados e analisar esses dados de forma eficiente. Então, a gente viu aí uma oportunidade. Poxa, a gente tem muito dado para trabalhar, tem muita informação, a gente precisa agilizar esse uso da informação para conseguir dar mais ganho, mais resultados de trabalho de eficiência energética, trabalhar mais forte com descarbonização, então a gente tem que usar a energia elétrica cada vez mais e melhor. Então vamos avançar com a tecnologia, vamos avaliar se a gente pode usar a tecnologia IoT, redes inteligentes, para trabalhos de gerenciamento de energia. Então, avaliando aí no mercado o que já tem no Brasil e fora do Brasil, de tecnologia IoT, rede inteligente, então a gente já vê uma gama enorme de dispositivos e sistemas diferentes funcionando integrados, interoperabilidade, interconexão. E aí a gente viu que esse conceito é amplamente aplicável em medição de energia, em gerenciamento de energia. É um conceito muito análogo quando a gente trabalha com orientação a objeto. Então, o nosso medidor físico ou virtual, ele se torna um objeto programável com tecnologia inteligente, com redes inteligentes. Então, a Vale é uma mineradora, A gente não é uma empresa de desenvolvimento de software, cada um no seu quadrado. Então, vamos pesquisar no mercado quem são os especialistas, quem já tem essa tecnologia, mas sem jogar fora o que a gente já tem dentro da empresa. A gente quer evoluir. A gente não quer jogar fora o que existe e construir nada do zero, inventar a roda, não. Precisamos pegar o que já temos e melhorar. E dentro do ambiente de automação, a gente já trabalhava com as tecnologias das empresas CCK e Schneider, PME. Então, nós deixamos isso às claras para os fornecedores. Olha, eles já têm a vantagem competitiva de que eles já têm tecnologia embarcada nos nossos ambientes de mineração. Todo mundo concordando com isso, em concorrer. A gente chamou 4 possíveis fornecedores e estabelecemos junto a eles 53 critérios. E questionamos mesmo, olha, tecnologia de interoperabilidade, de integração, servidor web, nós precisamos disso embarcado na tecnologia que nós vamos utilizar. Vocês atendem todos os nossos requisitos, os relatórios? E aí, esses requisitos estabelecidos, nós fizemos um quadro também de priorização. Porque se um fornecedor atende todos os requisitos, mas a plataforma fica pesada, ou se ele não consegue ler os dados do concorrente, os dados que estão dentro do medidor de um outro fabricante, a gente perde a vantagem competitiva. A gente tem uma gama enorme de medidores e precisamos utilizá-los sem trocar hardware de medição. Temos que ter um sistema que consiga ler tudo. E aí o que a gente colocou de substancial nesse trabalho também é que os fornecedores, a gente não estabeleceu para eles como fazer a integração. A gente estabeleceu os requisitos e pesos diferentes para avaliar os requisitos, se eles estavam atendendo ou não. Então, como fazer as conectividades, eles são os especialistas, eles tiveram que fornecer essa informação para a gente. Isso ficou em aberto. E nós estabelecemos os pesos para conseguir avaliar esses critérios, Então, a gente conseguiu estabelecer aí, junto da área de suprimentos e várias áreas envolvidas, foi um trabalho multidisciplinar, junto da tecnologia, engenharia, as equipes de elétrica, conseguimos priorizar ou estabelecer qual foi um fornecedor ganhador. E durante 2 anos nós implantamos esse sistema. E aí, na implantação, a gente integrou os sistemas existentes, os hardwares existentes, os medidores, concentradores de dados, dados de medição de multiplataformas, subindo com esse dado para o sistema IoT, com essa evolução que nós adquirimos, utilizando tecnologia de rede inteligente, garantimos a interoperabilidade e o usuário passou a implantar, a acessar toda a plataforma pela intranet da Vale sem nem precisar saber qual tipo
de hardware que ele está acessando lá na ponta. Então, antes ele tinha que acessar vários sistemas para conseguir obter o dado, extrair o dado, levar isso para a plataforma para conseguir analisar. Agora isso está tudo unificado numa plataforma só. Ele não precisa ficar procurando onde está o dado mais. Em um sistema unificado, ele consegue verificar todas as informações. Então, nós fizemos um plano de investimento aí durante 3 anos e implantamos sem destruir o que a gente já tinha, a gente só evoluiu. E aí, trazendo aqui para vocês um videozinho, aí eu vou pedir para o pessoal da multimídia se eles conseguem dar o play para a gente no vídeo, que simula um pouco a experiência do usuário utilizando esse sistema, né? Então, na intranet da Vale, ele já digita energia e já cai na página principal. Os outros sistemas continuam lá, específicos, mas ele é o sistema que unifica tudo, tem várias ferramentas integradas, né? Atende a gregos e a troianos, então, desde o pessoal lá de engenharia, os analistas das áreas de CEP mesmo, eles veem todas as subestações integradas a essa plataforma. Ele pode escolher os medidores sem nem saber que fabricante que ele está usando, ele só vê ali o nome da carga dele, navega entre as datas. Vários anos a gente conseguiu carregar retroativamente toda a informação que a gente tinha nos sistemas especialistas para dentro desse sistema. Então, ele muda de medidor, de área, de carga com muita facilidade, com diferentes periodicidades de tempo, né? Ele vê ali que a planta dele está parada. Por que minha planta parou nesse horário? Então, ele consegue ter a percepção da energia com o status de funcionamento da planta. Se ele quiser ver essa mesma informação num período muito amplo, de meses para trás, ele consegue ver isso tudo numa tela só. Então, ficou muito rápido, muito mais dinâmico para ele, porque a gente quer que os usuários tenham acesso à informação rápido, fácil, para que ele não perca muito tempo mais procurando o dado. Agora ele vai ter que usar esse dado para fazer as análises e fazer as melhorias no uso da energia da empresa. Então, análise de fator de potência. Será que eu preciso ampliar os bancos de capacitor na minha planta? A parte também de comercialização de energia. Qual que é o período que eu estou usando mais energia? Será que eu estou usando energia no período que é mais caro? Quais os dias da semana eu uso menos energia? Posso otimizar meu funcionamento para rodar mais de madrugada e liberar energia no horário que é mais caro ou que essa energia é mais requisitada? Modelar o funcionamento da minha planta em função não só do dinheiro, mas também da disponibilidade de energia e do bom uso da energia. E, assim, todos os relatórios numa tela só, num gerenciador unificado, e o usuário antes perdia tempo para conseguir acessar o gerenciador de energia, o servidor. Agora ele não precisa acessar nada, está tudo na plataforma web, então a gente tem muita informação para analisar. E se o usuário não quiser usar o sistema, ele ainda tem N formas de exportar esse dado. Mas geralmente a gente acaba usando direto no sistema, porque é muito fácil, ele consolida a informação, ele mostra o acumulado, então a gente nem precisa ficar exportando muita informação mais. Mas ele foi criado para poder exportar também. Se o usuário não gostou da plataforma, então ele tanto adquire dado de outros sistemas de forma rápida, quanto ele exporta também e tem múltipla conectividade, que ele tem servidor OPC, servidor web. Aí eu quero analisar vários medidores ao mesmo tempo, adicionar grandezas, avaliar se uma área da minha empresa está funcionando muito, eu estou sobrando energia e posso jogar essa energia para uma outra área utilizar. A navegabilidade ficou muito, muito rápida também, que é outro requisito que a gente, assim, muito positivo do fornecedor que entregou essa plataforma para a gente, atendendo a todos os critérios que a gente estabeleceu na especificação técnica. E, assim, todos os fornecedores que propuseram isso, eles atenderam os requisitos e, no final, o que a gente avaliou no fechamento foi o custo-benefício. Acabou que, no final, ficou na mão da área de suprimentos decidir qual seria o fornecedor, porque ficou tudo bem amarrado na especificação, o que a gente queria. Então, a gente avalia agora toda uma árvore de medição, verifica ali, olha, um medidor está
está vermelho ali, o que aconteceu? Olha, a partir do dia 13 ele parou de funcionar. Então, a gente já pode direcionar para a equipe de elétrica, olha, precisa dar manutenção naquele medidor específico, ele não precisa ficar se expondo muito a risco, correndo toda a subestação, diagnosticando medidor por medidor, ele já vai diretamente onde está o problema. A gente tem todos os manuais integrados na própria plataforma, as formas de você conectar e exportar dados também estão todas ali. Aí chegou um estagiário novo, eu quero mostrar para ele onde os medidores ficam. A própria plataforma tem a integração gráfica com posicionamento geológico, ali, geográfico de onde o medidor está e a medição que está acontecendo nele. Então fica fácil até da gente mostrar, olha, hoje nós vamos lá na subestação da britagem primária, verificar um problema de confiabilidade que a gente está tendo no relé de proteção lá. Então, antes de ir, a gente já se planeja, já verifica como que está a medição naquele ponto, como que está o uso de energia naquele lugar. Então, a gente pode fazer toda uma análise prévia e ir lá realmente focado em resolver os problemas, né? Então, esse é um vídeo que mostra um pouco de como que esse sistema está rodando hoje, está operando hoje na planta. E aí, trazendo aqui que o gerenciamento de energia, ele é uma ferramenta muito importante para a gente praticar, para a gente desenvolver os trabalhos de eficiência energética. Ali na verificação, a monitoração, a medição e a análise, para a gente sustentar e manter perenes os trabalhos de eficiência energética é fundamental. Mas a gente tem sempre que lembrar que gerenciamento de energia não é o fim, a gente não pode trabalhar para ele, o sistema que tem que trabalhar para a gente ter vantagem competitiva, né? E conseguir desenvolver trabalhos de melhoria contínua na planta e atingir nossas metas de eficiência energética. Então, a gente ainda implantou isso tudo, mas a gente ainda tem oportunidades. 2 minutos. Tá. Oportunidades de melhoria, né? A gente pode maximizar o uso de ativos existentes, fazer uma gestão de eficiência energética, replicar esse trabalho em outras unidades da Vale e trabalhar em ações concretas de eficiência energética, aumento de eficiência energética e redução de emissão de gás carbônico. Então, é esse o trabalho. Obrigada. Obrigada, Denise. Como a gente está em 5 palcos simultâneos, a gente reforçar o aviso, né? A gente não tem palmas para não atrapalhar a atividade ao lado, tá ok? Eu gostaria agora de convidar o Lucas. O Lucas vai fazer a apresentação do trabalho dele, ventilação sob demanda integrada, sistema de rastreamento de pessoas e equipamentos na mina Cuiabá. O Lucas é da Anglo Gold Achante, córrego do sítio Mineração, e ele, junto com o Matheus Carvalho, o Ebert da Cunha e Lucas Rosa, foram os autores desse trabalho. Obrigada, Lucas. Você tem 15 minutos. Lucas, aí você... Deixa eu te passar o microfone. Você pode falar baixinho, tá? Que ele... Ali, ó. Só um minutinho que vai entrar. Pessoal da organização, alguém, por favor, a apresentação do Lucas. Ok, Lucas. Boa tarde, pessoal. É com grande satisfação que eu represento aqui meus colegas de trabalho da Anglo Gold Achante para apresentar esse trabalho que a gente tem desenvolvido na mina Cuiabá, que é a ventilação sob demanda integrada a sistema de rastreamento de pessoas e equipamentos na mina. A contextualização da empresa, né? Esse trabalho está sendo desenvolvido dentro da Anglo Gold Achante. No Brasil, é a indústria mais longeva do país, né? Esse ano ela está comemorando 190 anos de história. E aqui, dentro dos negócios desenvolvidos pela empresa, né, sem sombra de dúvidas, a produção de ouro é o negócio que mais se destaca no Brasil. Dentro do Brasil, a gente tem 2 operações atualmente, que é a operação
em Serra Grande, no estado de Goiás, e as operações Cuiabá, no estado de Minas Gerais, além dos escritórios administrativos aqui também em Minas Gerais, na cidade de Nova Lima. Tá. Ano passado, a gente entregou cerca de 338 mil onças de ouro produzidas, né, em torno de 10,5 toneladas de ouro. Tá. Isso equivale a 63% de toda a produção de ouro do grupo nas Américas. Falando um pouquinho agora da mina Cuiabá, né, a mina Cuiabá é a mina subterrânea mais profunda do Brasil em operação. Tá? Atualmente a gente está em torno de 1.600 metros de profundidade, a face da rampa. E ela é uma mina bastante tecnológica. Nós somos referência quando na aplicação de tecnologia na produção, né, na extração do ouro e também para trazer segurança aos processos produtivos. Né? Nossa mina é uma mina conectada, a gente tem em torno de 90 quilômetros de fibra ótica lançada no subsolo, né? Mais de 150 suítes de rede no subsolo, além de 230 access points Wi-Fi no subsolo. E isso viabiliza, né, a gente incorporar novas tecnologias na nossa mina, entre elas o rastreamento de pessoas e veículos. Né? A gente também trouxe a primeira carregadeira 100% elétrica do Brasil, alinhada à nossa estratégia de descarbonização. Né? Nós temos o Centro de Operações Remotas, em que a gente atua com operação remota da superfície de carregadeiras e rompedores hidráulicos instalados no subsolo. Nós temos o Centro de Controle Operacional da nossa mina, onde nossas equipes trabalham integradas, né? E temos também perfuração 100% autônoma no subsolo. Aprofundando no nosso contexto justificativa do projeto, eu apresento a vocês aqui o consumo de energia por energético no complexo Cuiabá, né, na produção de ouro. Cerca de 68,4% da energia elétrica consumida no complexo Cuiabá é estratificado entre esses processos. E a gente pode perceber que o processo de ventilação consome cerca de 38,3% dessa energia elétrica, o que equivale a 26% de toda a energia consumida no complexo Cuiabá. Né? Então, a energia elétrica consumida pela ventilação, né, além da energia útil utilizada para fazer o deslocamento de ar fresco da superfície para o subsolo, a gente tem alguns perfis de perdas que a gerência de energia levantou, né? Entre elas são as perdas mecânicas, as perdas relacionadas à instalação e também as perdas relacionadas ao modo operacional da ventilação. E esse modo operacional, se a gente verificar, é o que apresenta o maior desperdício de energia. E é nele que o nosso trabalho foca. Aqui a gente apresenta um esquemático, né, do sistema de ventilação da mina. A gente pode ver que é bastante complexo, né, e a grosso modo a gente pode aí, classificar, né, o sistema de ventilações em dois grandes sistemas, que o primeiro é a ventilação primária, em que tem o direcionamento de ar fresco da superfície para as vias principais da mina subterrânea, né, nas rampas, e a parte de ventilação secundária, onde a gente direciona o ar fresco que desce nas vias principais da mina para as frentes de serviço por meio de ventiladores auxiliares e dutos de lona. A ventilação secundária, né, associada aos desperdícios operacionais, são os motivadores para a gente executar esse trabalho. Então, quais são os problemas, né, que a gente identifica devido a uma ventilação secundária ineficiente? A gente tem desperdício de energia, piora na qualidade do ar, porque você aumenta a quantidade de particulados em circulação no subsolo, aumento do ruído sonoro nas rampas, né, por excesso de ventiladores secundários ligados, tem o desgaste prematuro e manutenção excessiva dos ventiladores, além do aumento de temperatura ao longo das rampas, né, porque a gente tem maior troca convectiva do ar, da rocha, entre ar rocha e ar ventiladores. Então, a oportunidade que a gente tem de tratativa dos problemas acima, a gente adota o conceito de ventilação sob demanda. Na revisão bibliográfica que a gente fez na elaboração do nosso artigo, a gente encontrou
né, um artigo que falava que para implementar a ventilação sob demanda, a gente tem 5 possíveis níveis de implementação, né, desde os níveis mais simples, que é o próprio controle do usuário, em que o operador, em modo manual, liga e desliga os equipamentos. A gente tem um nível um pouco mais avançado, que é a operação por modo de agendamento de horário, por exemplo, nas trocas de turno, onde não tem pessoas presentes na mina, a gente pode efetuar a redução de velocidade ou o desligamento dos ventiladores, né? Um terceiro nível baseado em eventos, o quarto nível baseado no rastreamento de pessoas e veículos ao longo da mina, né? E você otimizando a ventilação conforme a demanda e a localização das pessoas. E um quinto e último nível, né, mais avançado tecnologicamente, ele utiliza software e sensores para monitoramento contínuo do ar, da qualidade do ar no subsolo, né? Ou seja, ele monitora vazão, temperatura e a composição dos gases, né, presente no ar, para poder direcionar o fluxo correto necessário para aquela frente de serviço. E a nossa proposta de trabalho, então, apresentada no artigo e aqui agora, é a implementação de um VOD nível 4, tá, na mina Cuiabá. Não que a gente não tenha outros níveis já implementados na mina, a gente tem soluções de nível 1, 2 e 3 implementados na mina, e a gente apresenta aqui para vocês agora como está sendo estruturada a implementação do VOD de nível 4 na mina Cuiabá. Então a gente tem aqui um esquemático de como é a solução, né? A gente tem hoje, desde 2022, a plataforma Mobilares, que hoje pertence à Epiroc, e que ela é utilizada para rastreamento de pessoas e veículos na mina. A gente tem também o nosso sistema de controle e supervisão de toda a infraestrutura de subsolo na mina, né? Entre ela todo o sistema de ventilação primária e secundária. E para poder fazer a integração entre essas duas plataformas, a gente utilizou uma ferramenta adicional da plataforma Mobilares, que é o Event Automation, né? Ela permite integrar essas duas plataformas via programação Node-RED, e aí ela puxa as informações, nós puxamos as informações geradas pelo People Tracking e enviamos para o nosso sistema de controle, onde a gente recebe as informações de presença ou não de pessoas e veículos nas frentes, e ajustamos as velocidades que são enviadas como referência de velocidade para os inversores, para que os ventiladores auxiliares no subsolo variem sua velocidade conforme a presença ou não de veículos naquele ponto. Pessoal da mídia, se possível, gostaria de apresentar um vídeo para vocês aqui de como funciona isso na prática. Essa frente aqui é uma frente de uma prova de conceito que a gente fez, que é a 14.1 Galinheiro primeiro. Então a gente pode ver aí que na parte inferior a gente tem o sistema Mobilares, né, com o Watson, que é o técnico de instrumentação que está caminhando tentando acessar a frente de trabalho. Ele está, no momento, num posicionamento antes da frente de trabalho, né, e quando ele começar a virar à esquerda ali, o rádio access point que está dentro da frente de trabalho vai detectar a sua presença, e a gente vai ver no lado direito aqui o sistema escada, né, o que está amarelinho aqui, na cor do ouro, que representa a economia, ele vai virar cinza, e nós vamos ver o ventilador em rampa iniciando a insuflação da lona, né, garantindo o fornecimento de ar para a frente de serviço que aquela pessoa adentrou. Então, para poder validar esse sistema VOD nível 4, a gente fez uma prova de conceito, né, passando pela seleção das frentes de trabalho que participariam dessa POC. Nós selecionamos 2 frentes de trabalho, né, baseado em critérios onde as frentes estivessem ativas, né, ou seja, em produção, com baixo risco de interceptação de gases, né, para a gente poder testar de forma segura, e também uma infraestrutura instalada, né, que já tivesse toda a infraestrutura de rede naquela frente, que a gente já pudesse aproveitar e a gente tivesse baixo custo nessa implementação dessa prova de conceito.
a gente executou um fluxo de gestão de mudança para execução segura da POC. Fizemos a revisão da infraestrutura de ventilação e rede nas frentes de serviço, né, selecionadas, e também a revisão das lógicas dos sistemas relacionados, tanto da parte do sistema Mobilares quanto do nosso sistema de controle. E realizamos, né, a POC, propriamente dita, durante um período de 30 dias, né, onde a gente fez o acompanhamento, todo o monitoramento do tempo de funcionamento dos ventiladores, do tempo em que o modo de operação VOD mais Mobilares estava habilitado e também do consumo energético, além da gente fazer o registro das nossas dificuldades relatadas, né, pela equipe do Centro de Controle Operacional. E, por fim, a gente efetuou a análise dos resultados dos testes, e aqui estão os gráficos, né, tanto os dados coletados quanto a análise dos resultados. Então, durante o período de 30 dias que a gente testou essa arquitetura, a gente teve, né, em uma das frentes, em torno de 23% de redução de consumo energético, de energia elétrica, enquanto na outra, em torno de 25% de redução. Sendo que um dos KPIs fundamentais para essa solução dar certo é o tempo em que o modo VOD mais Mobilares fica habilitado pela equipe de operação no supervisório. Durante esse período de 30 dias, a gente ficou em torno de 77% do tempo com esse modo habilitado para frente do N3GFW segundo, enquanto que para do 14.1 Galinheiro primeiro, em torno de 74% do tempo habilitado. Por fim, diante da POC, né, a gente realizou o Go no Go, e a gente teve, né, a opção de seguir com essa proposta, né, para expandir esse sistema. Mas para poder expandir esse sistema, a gente mapeou as melhorias, né, baseadas na POC, nas lições aprendidas da POC que a gente tem que atuar para poder aumentar, né, aquele KPI de tempo do modo Mobilares mais VOD habilitado, que seria a atualização da plataforma Mobilares propriamente dita, porque a gente teve alguns problemas de tags que não eram detectadas pelos access points Wi-Fi. E a gente viu, né, entrou em contato com o time da Mobilares e verificou que existia uma atualização disponível, e a gente está executando essa atualização, né, na expectativa que esse problema seja tratado, né. O reforço da rotina de verificação das tags na sala de lanternas, onde o pessoal pega essa tag e desce para o subsolo, então para que esse time tenha um procedimento e fácil identificação de tags avariadas, né? A consolidação dos nossos procedimentos operacionais e KPIs dessa solução, né? De forma que a gente consiga ter esses KPIs sendo monitorados em tempo real, né? E supressão do funcionamento dos ventiladores quando apenas equipamentos móveis forem identificados nas frentes, com exceções bem definidas. Por exemplo, a gente via que em trocas de turno tinha casos de ter um fandril ou um caminhão parado na frente e não tinha presença de pessoas. Mesmo assim, o ventilador permanecia ligado, porque o sistema Mobilares também detecta veículos. Então, a gente está tratando isso de forma que, se não tem presença de pessoas e não é um equipamento autônomo que está na frente, a gente pode suprimir esse equipamento e levar o ventilador para o estado de stand-by, né? Que seria na rotação zero. 1 minuto. O outro passo que a gente tem é a expansão do VOD nível 4 para as outras frentes de serviços, né? A gente está mapeado 12 frentes nesse ano de 2024, né? E o racional que a gente tem é que, se a gente levar o VOD nível 4 para 50% dos ventiladores auxiliares da mina, a gente consegue ter um potencial de economia de 4.260 megawatts ano, que equivale a 8% do consumo de energia elétrica no subsolo. E, por fim, ano que vem, a gente pretende começar as tratativas para poder implementar um VOD nível 5, graças à instalação de alguns sistemas de monitoramento da qualidade do ar que a equipe de ventilação da mina está implantando no ano que vem. Por fim, eu gostaria de agradecer, né, ao nosso patrocinador do projeto, o nosso motivador, o diretor de operações Luiz Lima, as equipes de automação e comunicação do subsolo, a equipe do Centro de Controle Operacional e Ventilação de Minas, e os nossos parceiros, né, integradores dessa solução, que seria a Apta Sistemas e a Epiroc, hoje detentora da plataforma Mobilares. Obrigado.
Obrigada, Lucas. Alguém da organização? Eu acho que dá para levar o microfone. Alguém da comissão tem pergunta? Tem. Ok, por favor. Aqui. Liguei. Agora tá. Boa tarde, pessoal. Parabéns aos três pelo trabalho, super interessante, todos três. Eu vou começar com uma pergunta para a Isabelle, né? Quais foram as principais barreiras que vocês encontraram na redução da velocidade dos TCLDs? Eu vou só pedir para ser em torno de 1 minuto e meio a resposta, ok? Bom, muito obrigada pela sua pergunta. Na realidade, para esse TCLD de Mariana, a gente está em fase ainda de entrada em testes. Mas a gente tem na nossa área já aplicação em outras correias, a exemplo das correias das BSMs, né, das britagens semimóveis de Carajás. E se eu pudesse resumir, assim, já que a gente tem pouquíssimo tempo, porque são várias as barreiras, né, tem toda uma questão até cultural. Tem muito receio de realizar a redução e ter algum travamento ou sobreaquecimento. E por causa disso a gente tem que estar muito bem amarrado no gerenciamento de mudança e nas análises de risco. Como a nossa área é de eficiência energética e riscos, a gente faz toda uma análise WARIF, depois passa no nosso planejamento ter um PSSR, né, aquela preparação pré-partida, para que a gente possa mapear todos os possíveis riscos, inclusive esses vinculados a sobreaquecimento, enfim, para poder mostrar isso assim muito mais palpável, para que a operação e os stakeholders no geral comprem a nossa ideia. Tá? Muito obrigada. Obrigada a você. Da pergunta para todos, para o mesmo trabalho, o que você acha? Você já acabou do primeiro trabalho? Já. Bom, de novo, os trabalhos muito interessantes. Eu queria perguntar para a Isabelle também, como é que o sistema deteta que está tendo alimentação na correia ou que parou a alimentação na correia? Perfeito. A gente tem algumas... a principal grandeza é realmente a taxa de alimentação, né? Ou seja, o valor que as balanças do circuito, elas... Só um minutinho, tá? Desliga o microfone, por favor, Alexandre, que ele pega o ruído. Bom, para isso há algumas balanças nesses circuitos de correia, né, onde a gente consegue identificar qual é a taxa, a tonelada por hora que vem sendo movimentada nesses circuitos, né? A exemplo desse circuito TCLD para essas 4 correias, a gente tem 2 balanças distintas, então a gente consegue identificar nesses trechos de correia. O TCLD por completo tem cerca de 12 quilômetros, então é um ativo muito extenso. E aí não vai ser só com esse gatilho que a gente vai fazer ou não a redução. Porque assim, pode ser que naquele trecho específico não esteja passando massa, mas venha, né, enfim, é uma esteira. Então, vão ter alguns outros gatilhos, como o nível do alimentador de cabeça, né, o alimentador do início do circuito. Então, uma vez, mesmo que a taxa esteja baixa, mas que o nível esteja alto, a gente não pretende reduzir a velocidade. Então, tem alguns gatilhos específicos, né, dentro do circuito, como o nível e a taxa da balança, para poder determinar se ela vai reduzir ou não a velocidade. Tá? Obrigada. Bom, parabéns pelo trabalho, os 3 trabalhos foram excelentes. Aline, a gente tem tempo para poder fazer pergunta para os 3? Ou a gente... A gente está apertado, vamos lá. Tá bom. Então, eu vou fazer uma pergunta para o Lucas. Lucas, vocês chegaram a fazer alguma avaliação, algum estudo, no caso, por exemplo, de incêndio na mina? Como é que o sistema ele funcionaria? Para sistema de incêndio, tá? Se a gente pegar os níveis de implementação do sistema Mobilares, o nível 3 é o nível 3 de implementação de ventilação sob demanda, né? Nesse primeiro momento, a gente não chegou a avaliar, tá?
mas é um item que já está pautado para a gestão de mudança, para essa expansão de todo o sistema, para a gente poder mapear como o sistema tem que se comportar em situações críticas como essa, seja explosões ou incêndio. Bom, eu gostaria de parabenizar os três também, acho que são três trabalhos excelentes, né? Vocês tiveram a capacidade de perceber oportunidades em situações relevantes e desenvolver trabalhos ali que têm retorno muito interessante. Então, estão de parabéns. Eu vou fazer uma pergunta para a Denise, então, né, os outros já tiveram uma pergunta. A integração dos dados, o Denise, é feita diretamente na nuvem, ou seja, o Power Manager, ele lê os dados dos outros sistemas, CCK, de medidores individuais, e copia essas medições na nuvem, e lá é que o sistema dele disponibiliza as visualizações, as análises para vocês? A princípio, a gente colocou os sistemas existentes para ler, ele lê direto nos servidores, no ambiente da Vale, no data center. Mas a gente também colocou como um requisito relés de proteção, por exemplo. A gente pode ler direto na subestação, na rede da subestação, se, no caso, ele desenvolveu drivers para ler de alguns relés de fabricantes diferentes, mas a gente pode concentrar o dado também num concentrador de memória. Se a subestação tem uma rede que varia muito, que falha muito, a gente sobe com esse dado para um concentrador e do concentrador é lido para o data center. Ok. Então, ou seja, os dados estão reunidos numa nuvem mesmo de dados. Não tem nada de PIMS aqui antes para poder subir. Não, a gente já sobe com dado direto para o sistema, por isso que ele processa tão rápido. Ok. Obrigada. Bom, eu gostaria de agradecer aos três e parabenizá-los por chegarem até aqui, né? Primeiramente, pela qualidade dos trabalhos. É o fato, né, que vocês estão aqui. Queria muito agradecer mais uma vez a comissão avaliadora e convidar a todos para voltarem nos trabalhos. Nós vamos dar sequência em 5 minutos, entre 5 e 10 minutos, o próximo painel, né, que a gente vai tratar também do prêmio categoria eficiência energética no tema combustível. Tá ok? Convidar todos para permanecerem aqui e acompanharem com a gente os próximos trabalhos. Muito obrigada. A gente fica penalizado um pouquinho quando atrasa, mas a gente tem que obedecer por conta da sequência da programação. Obrigada a todos. Até mais.